Luísa Souza. Ana Luísa, seja muito bem-vinda. Obrigado aqui por atender nosso convite. Oi, Samuel, bom dia a todos. Eu que agradeço a confiança. Nós que agradecemos. Nos falamos há poucos dias sobre aspectos aí da economia, Ana Luísa, e agora destacamos aqui no nosso programa, então, a respeito desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia e as sanções econômicas. De uma forma inicial, o que nós podemos destacar sobre as consequências dessas sanções econômicas, tanto para a Rússia quanto para outros países da Europa? E, é claro, isso também pode chegar aqui no Brasil, Ana Luísa? Com certeza, e assim, o reflexo das sanções econômicas vai chegar ao Brasil, está chegando, vai chegar a Goiás também. O que a gente pode destacar de imediato é que as sanções produziram um efeito que talvez a Rússia não tivesse esperado, né? Desde a anexação da Crimeia, a Rússia vem se preparando, vem blindando a sua economia para resistir a eventuais sanções que o Ocidente pudesse impor, né? E o que acontece, o que a gente vê agora é que as sanções foram tão duras que a Rússia não estava preparada. De imediato, a gente vê que o rublo, que é a moeda russa, despencou, né? Eles tiveram uma perda imensa. O Banco Central da Rússia teve que fazer uma elevação histórica da taxa de juros, uma coisa absurda. Isso provocou uma corrida dos russos aos bancos, né? Principalmente para conversão de moeda, né? Para comprar moeda estrangeira, já que o rublo está perdendo valor. Uma outra questão foi a retirada da Rússia do sistema SWIFT, né, de comunicação de transações bancárias, e isso traz muitas dificuldades para o sistema financeiro russo. Uma outra consequência que a gente já vê de imediato é a saída de muitas empresas da Rússia, né? Muitas empresas europeias que estavam instaladas, que tinham operações na Rússia, paralisaram as operações, ou suspenderam parcialmente essas operações, outras estão cortando contratos com a Rússia, e isso impacta de forma bastante importante, né, o mercado russo. De resto, a gente vai ver um aumento do preço das commodities, a gente pode enfrentar uma inflação de custo por conta do encarecimento das commodities, né, e por conta também do preço dos fertilizantes. E isso afeta diretamente o mercado brasileiro e, sobretudo, o Goiás. Uma consequência mais direta, inicialmente, pode ser, a gente tem visto no começo dessa guerra, a elevação do preço do barril do petróleo. Isso pode ser intensificado a partir dessas diversas sanções que foram adotadas? Pode sim, porque uma coisa que a gente vê no mercado de petróleo e gás é que é um mercado extremamente volátil, é um mercado muito sensível, né? Então, a gente viu lá no início da pandemia uma derrubada do preço do petróleo, porque houve uma paralisação da economia, e agora a gente está caminhando no sentido inverso, né? Essa pressão econômica vai fazer o preço do barril de petróleo e do gás dispararem. Isso pode trazer um agravamento do preço dos combustíveis aqui para o Brasil, contribuindo para piorar a questão da inflação aqui também. Aqui no Sinal Aberto, edição da manhã, estamos conversando com a doutora em Economia, Ana Luísa Souza. Doutora, por gentileza, ouça os questionamentos de Cileide Alves. Bom dia, Ana Luísa, obrigada pela sua presença aqui. Bom, ontem, em função desse movimento que você disse agora há pouco, a queda do rublo fechou em 20% e os juros subiram de 9,5% para 20%. O governo russo liberou 7 bilhões de dólares em reservas para conter esse movimento e fechou a Bolsa de Moscou. Ela continuará fechada nesta terça-feira, né, ou está fechada por conta da diferença de fuso horário. A gente sabe que a Rússia separou e ela aumentou muito suas reservas cambiais e que ela tem aí um colchão, né, de proteção. Esse colchão, ele sustenta essa guerra por quanto tempo? Olha, Zileide, tem uma outra questão complicada em relação a esse colchão, porque como os Estados Unidos e a Europa conseguiram isolar o Banco Central russo, eles vão ter dificuldade, inclusive, de acessar esse colchão, né? Eles precisam transformar isso em liquidez.
Então, assim, por quanto tempo a Rússia consegue segurar é um pouco difícil prever, pelo seguinte, porque nas previsões de Vladimir Putin, da equipe econômica da Rússia, as sanções não seriam sentidas com tanta força pela Rússia. E essa saída das empresas e fechamento dos mercados coloca em xeque a estratégia do governo russo, né? Pois é, ontem falava-se que o Putin estava preparado para uma guerra de armas, mas que ele não estava tão preparado para essa guerra econômica. O que os países ocidentais fizeram no campo de sanções que Rússia não imaginava que fosse feito? Eu acho que não é nem que a Rússia imaginava que seria feito. A questão é a seguinte: durante a Guerra Fria, a União Soviética era um polo econômico mais isolado. Então, com a queda da cortina de ferro, a Rússia ela se tornou uma economia muito mais integrada à economia global. A Rússia hoje ela está inserida numa economia de mercado. Então, isso é um fato para todos os grandes players do mercado hoje, né? A gente tem uma economia que é global. Então, não dá para um país tomar uma medida unilateral como a Rússia fez, né, de invadir a Ucrânia, por exemplo, de ameaçar a soberania de outros países lá na Europa e achar que isso vai ficar gratuito. Eu acho que a Rússia não tinha, talvez até tivesse, né, mas eu acho que eles negligenciaram demais o quanto a economia russa está integrada à economia global e que não é tão fácil assim blindar uma economia hoje. Né? Isso a Rússia sentiu, a China já percebe isso. Assim, você pode ter países com um pouco mais de presença do Estado na economia, você pode ter economias um pouco mais planificadas, mas, em geral, são economias que estão integradas à economia de mercado, às economias de mercado. Então, elas não estão tão isoladas assim. O sistema financeiro russo percebeu que ele está muito mais integrado à economia global do que talvez eles tivessem previsto. Então, todas essas sanções atingiram o âmago da economia russa. Você vê grandes empresas, grandes parceiros comerciais da Rússia fechando as portas, abandonando a Rússia, revendo contratos, né? A Rússia tendo dificuldade de acessar esse colchão de reservas, né? Então, eu acho que esse foi o grande problema, o quanto a Rússia está integrada à economia de mercado. E as sanções foram muito mais agressivas. Talvez eles não tivessem imaginado que o Ocidente teria coragem de impor sanções tão severas. Também pelo papel estratégico que a Rússia tem na Europa, pelo fornecimento de gás, né? Pois é, e aí o que foi mais severo foi o impedimento da Rússia especialmente do Banco Central Russo e de alguns bancos russos, de acessarem o sistema lá de integração, o SWIFT. Foi uma sanção importante pelo seguinte: o volume de informações que são transacionadas diariamente é muito grande. É da ordem de 42 milhões de informações transacionadas por dia. Isso é um volume muito grande. E é impossível você substituir uma tecnologia dessa assim, do dia para a noite. Então, a Rússia precisaria de tempo para criar um sistema paralelo, coisa que é muito difícil. E isso traz uma insegurança institucional muito grande. Né? Pensa a cabeça das empresas, como é que eu vou competir num mercado como esse, que está ficando isolado, como a Rússia está agora, né? Então, isso dificulta as decisões de investimento. Desculpa, sim. Não, é porque você está falando que é difícil criar da noite para o dia, realmente é, mas a China, a União Soviética, a Índia, entre outros países que eu não me recordo agora, eles estavam criando esse sistema paralelo de transacionar recursos financeiros. Não é insuficiente? Não está funcionando? Como é que é isso? É insuficiente, porque, olha, é importante a gente verificar qual o volume de transações que ocorrem, por exemplo, entre Rússia e Estados Unidos, entre Rússia e a Europa Ocidental, entre China e o resto do mundo. Então, hoje fica muito difícil você fazer dois sistemas, né? Esse grupo de países aqui, né, um primeiro grupo de países, um segundo grupo de países, eles não se conversam. Como é que você vai fazer com as transações que acontecem entre os dois grupos, sabe? É um pouco difícil hoje falar em criar um sistema paralelo sem uma adesão global, por exemplo. As economias estão muito integradas. Quando a gente fala da indústria hoje, a gente pensa na indústria como uma cadeia global de valor, né?
se você pega uma indústria automobilística, por exemplo, diferentes países têm papéis importantes no processo produtivo de uma única indústria. A indústria ela não é pensada só em termos do que é produzido no país A ou do que é produzido no país B. A lógica hoje do mercado ela é muito mais global. É como as coisas estão postas hoje, né? E aí eu acho que a partir dessa história a gente entende na prática o que quer dizer uma globalização, né? Quando a gente fala que o mundo está globalizado. E aí, para exemplificar e entrar aqui no interesse nosso mais regional, eu vou observar aqui os dados de Goiás, né? Goiás produz medicamentos, mas para isso precisa de importar da Ucrânia matéria-prima para essa produção de medicamentos. A agroindústria, o agronegócio goiano depende de fertilizantes lá da Rússia e também da Ucrânia. E aí, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. A balança comercial de Goiás com a Rússia ela é até mais favorável para os russos, né? No ano passado, nós importamos 305 milhões de reais, né, desses produtos que eu acabei de falar e exportamos 81 milhões de reais, não, desculpa, de dólares para a Rússia. E a Ucrânia também tem aí, a balança é positivo, né? Foram 25 milhões exportados para 12 milhões importados. O que significa essa guerra para esse negócio aqui específico de Goiás, né? No caso da Rússia, representa 5% das nossas exportações. Olha, num primeiro momento, a gente pode ter um encarecimento muito severo dos insumos. Isso pode ajudar a contribuir com a inflação, trazendo inflação de custo, né, para o setor agropecuário. Então, de cara, a gente já tem esse problema. A guerra não se resolvendo no curto prazo, a gente pode chegar até ter um desabastecimento no mercado. Então, de imediato, a gente tem um aumento dos custos, né? Porque a produção da Ucrânia, se não for paralisada, ela vai ficar caótica. A Rússia vai ter muita dificuldade em exportar os seus produtos, né? Depois, se a Rússia vai ter dificuldade de exportar, se ela tem dificuldades em interagir no mercado financeiro internacional, ela também pode ter dificuldades de importar. E a gente pode ter algumas dificuldades aí na exportação para a Rússia e para a Ucrânia. A nossa exportação para a Ucrânia, embora a balança comercial seja positiva, ela não é tão significativa, mas representa um baque importante, né? Sobretudo para o mercado de carnes, que é o que a gente mais exporta para a Ucrânia e para a Rússia. E é isso. Uma outra questão que a gente vê é que o preço das commodities pode disparar demais, né, das commodities vegetais. O preço do trigo tende a disparar. A gente precisa que a safra desse ano ela seja muito produtiva para compensar um desabastecimento que vem ocorrendo, que pode ser agravado por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, a gente tem um cenário pela frente de incerteza com aumento de preço, com elevação de custo. E aí, esses negócios, que, como todo mundo vai acontecer, aqui em Goiás teria dificuldade, seja para pagar os russos, seja para receber as compras dos russos por conta da saída do SWIFT. Exatamente, a gente pode ter essa dificuldade, sim, aqui em Goiás. Viu? Tem também a questão do dólar, que teve um aumento bastante importante, e isso impacta diretamente o agronegócio, né? Goiás é um estado muito sensível à variação do dólar, né? Então, se por um lado pode melhorar os termos na exportação das commodities, por outro, nós somos um estado absurdamente dependente da importação de insumos agrícolas, né? Então, se melhora por um lado, piora demais por outro, com o aumento dos custos. Bom, Ana Luísa, a gente tinha visto agora no começo do ano uma queda do dólar, né? O governo estava até comemorando, porque depois de muitos meses de aumento do dólar, uma queda. Essa queda tinha a ver com entrada de capitais estrangeiros por conta do aumento da taxa de juros aqui no Brasil. Esse movimento interrompe-se com a guerra? Olha, agora, o que os países vão buscar? Eles vão buscar moedas mais fortes e eles vão buscar mais segurança. O Brasil, historicamente, é um país que é muito suscetível à inflação. E nenhum investidor gosta de inflação, né? Eu sempre digo assim, que a inflação é como se você tivesse uma pessoa com miopia severa
andando numa estrada à beira de um abismo. Você não consegue ter previsibilidade. Você tem um comprometimento do sistema de preços, que é o principal guia das decisões de investidores e de famílias, por exemplo. Então, o Brasil é um país muito frágil. Qualquer sinal de crise, a gente já liga o alerta da inflação. A nossa inflação já está em 2 dígitos. O Banco Central vem no movimento de elevação da taxa básica de juros para tentar conter a inflação. A gente tem um problema de desemprego também ainda aqui no Brasil. Então, o que pode acontecer? Um aumento da taxa básica de juros para tentar conter a inflação, uma desvalorização do dólar, porque vai ter essa busca, o mercado vai buscar segurança agora. A gente está vivendo um momento de incerteza muito forte, de guerra. O Brasil, com os problemas de instabilidade econômica que a gente tem, sempre com um problema de inflação ali, minando a nossa economia. Então, a gente pode ter, sim, uma fuga de capitais aqui do Brasil, uma desvalorização da nossa moeda é uma possibilidade também, com a elevação da taxa básica de juros. Samuel? Ana Luísa, eu tenho uma última dúvida, pensando mais na consequência diretamente para as empresas. Essa asfixia que está sendo feita a nível mundial, isso pode resultar numa quebradeira de empresas, não somente na Rússia, mas também em outros lugares do mundo? Pode acontecer, porque é o seguinte, quando os Estados Unidos e a Europa pensaram nas sanções à Rússia, eles sabiam que isso podia respingar nas próprias economias. Então, pense você, a gente tem um cenário de adversidade, de incerteza. Quando eu tenho incerteza, eu tenho uma redução dos investimentos. Então, aquelas empresas que estão mais frágeis, a tendência é que elas sejam provadas agora no momento de adversidade, e elas podem quebrar, sim. É uma possibilidade que a gente tem, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo todo. E uma consequência pode ser o aumento do desemprego? Sim, infelizmente. Quando a gente tem uma recessão, significa que a gente tem uma redução da atividade econômica. Significa que as empresas vão estar mais cautelosas, elas vão ter uma disposição menor a investir, elas vão investir menos. E elas investindo menos, você tem um efeito muito ruim, assim, de redução do nível de emprego, Se o investimento, por um lado, tem um efeito multiplicador de aumentar o emprego, aumentar a renda, um desinvestimento e uma redução do investimento tem um efeito oposto, Ele retira muito mais da economia. Então, a gente pode ter, sim, um agravamento do desemprego. Tá certo. Doutora Ana Luísa Souza, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Um ótimo dia. Muito obrigado aí pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade conosco. Obrigada, Salomão. Obrigada, Cileide. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Destaques desta entrevista você pode acompanhar logo mais no nosso portal, o sagresonline.com.br. E uma última atualização a respeito deste conflito. Agora há pouco nós destacamos aqui uma possibilidade de negociações, mas ao mesmo tempo ataques que ainda continuam acontecendo. Nós temos aqui informação que a Rússia bombardeou a sede do governo da segunda maior cidade da Ucrânia. De acordo com a agência Reuters, o ataque aconteceu na madrugada de hoje na praça central de Kharkiv. Os mísseis russos atingiram o centro da cidade, incluindo áreas residenciais e o prédio da administração da cidade. Ainda segundo a agência, entre a noite de segunda-feira e a madrugada de hoje, várias cidades ucranianas foram alvo de bombardeios. Em Kharkiv, áreas residenciais também foram atingidas, causando a morte de pelo menos 7 pessoas e deixando dezenas de feridos. Estas e outras informações você também pode acompanhar no nosso portal, o sagresonline.com.br.